Fala, torcedores do São Paulo! Hoje tenho para vocês 4 notícias bombásticas do São Paulo, então fique até o final do vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like e dê a sua opinião nos comentários. Primeira notícia. Rato retorna ao São Paulo e conta primeiro papo com Zubeldia. Pediu para eu não forçar a volta. O clássico contra o Corinthians, no último domingo, marcou o retorno de Wellington Rato aos jogos do São Paulo. O atacante saiu do banco aos 23 do segundo tempo para substituir Luciano e ficou em campo por cerca de meia hora. Foram, no total, pouco mais de 70 dias de espera até o retorno. Passa um filme na cabeça. Você ficar 2 meses e alguns dias parado não é fácil. Agradeço aos departamentos médico e de fisioterapia, que me ajudaram nesse período para eu voltar bem. Eu estava jogando junto da equipe no banco, doido para poder jogar. Pude entrar um pouco, sentir de novo a atmosfera de uma arena, com a torcida rival te xingando, faz parte do futebol, risos. Estou feliz pelo retorno, agora é dar sequência. O treinador sabe que pode contar comigo, agora sim estou 100%. Rato se machucou na estreia da Conmebol Libertadores contra o Talleres em Córdoba, ainda sob o comando de Thiago Carpini. O jogador teve uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo e uma entorse no local em 4 de abril. Quando Luiz Zubeldia chegou ao CT, ganhou a atenção do argentino. Quando ele chegou, veio conversar comigo para me dar tranquilidade para eu não forçar a volta, só voltar 100%. Ele sabe da minha capacidade, do que posso entregar, me fez voltar no tempo certo. Neste jogo ele teve a chance de me botar e foi bom sentir de novo a atmosfera de um jogo. Ele é um técnico intenso, que vive o clube, que sempre quer melhorar e que tem nos agregado muito. Rato comentou ainda sobre a reclamação do treinador, que não gostou de São Paulo ter 2 dias a menos de preparação que o Corinthians. O rival jogou na terça, dia 11, enquanto São Paulo duelou com o Internacional em Criciúma na quinta-feira, dia 13. O clássico ocorreu no dia 16. Claro que faz diferença. Você jogar numa quinta-feira no Sul, chegar de madruga em São Paulo. A gente abdicou de ir para casa para dormir no CT, de sexta para sábado, e descansar mais, já que no outro dia já tinha treino. Usamos a estrutura de recuperação do São Paulo para chegarmos bem na arena e jogar de igual para igual. A equipe suportou bem o jogo, mas interfere um pouco, sim. Segunda notícia. São Paulo se reapresenta após clássico de olho em jogo contra o Cuiabá. Um dia depois de empatar com o Corinthians por 2-2 na Neoquímica Arena, o elenco do São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda e deu início aos trabalhos de preparação para o jogo contra o Cuiabá, quarta-feira, no Morumbis, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20 horas de Brasília. Os jogadores que foram titulares no jogo contra o Corinthians fizeram um trabalho de recuperação física no CT da Barra Funda. Quem foi utilizado por menos tempo no clássico do último domingo participou de uma atividade de 8 contra 8 jogadores. Teve também trabalhos de mobilidade e força para estes atletas. O técnico Luiz Zubeldia já sabe que não contará com o zagueiro Alan Franco no jogo contra o Cuiabá. Ele recebeu o 3º cartão amarelo diante do Corinthians. Rafael Bobadilla e Ferraresi, com suas seleções, também não estão à disposição. Terceira notícia. Lucas lamenta empate do São Paulo em Itaquera. Deixamos escapar 2 pontos. Foi um empate frustrante para o São Paulo em Itaquera. Depois de ficar na frente por 2 vezes no placar, o tricolor levou o empate por 2-2 em falhas e, mesmo ficando com 1 a mais por 20 minutos após a expulsão de Caetano, não foi capaz de se aproveitar da vantagem para vencer o clássico. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. E clássico você esquece momento ou pontuação na tabela. É muito difícil jogar aqui com a pressão da torcida. Acredito que a gente se comportou bem, mas na minha opinião deixamos escapar 2 pontos aqui, disse o camisa 7. Lucas foi o autor do primeiro gol do jogo, logo aos 3 minutos. Ele tabelou com Caleri, recebeu em boas condições e depois marcou. Com o ponto conquistado, o tricolor foi a 15 pontos no Brasileirão. Quarta notícia. Zubeldia reclama de desvantagem do São Paulo na preparação e torce por acerto com Thiago Mendes. Luiz Zubeldia foi firme em sua insatisfação em relação ao calendário do Brasileirão depois do empate por 2-2 contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, pela 9ª rodada do Brasileirão. O técnico não gostou do fato de o Corinthians ter feito seu último jogo na terça-feira, dia 11 contra o Atlético Goianiense, e o São Paulo ter entrado em campo 2 dias depois, contra o Internacional, no dia 13. Para ele, a CBF precisa dar igualdade de condições de preparação antes dos clássicos estaduais.
Não gosto de jogar o clássico com vantagem. Eles tiveram 2 dias a mais de recuperação. A organização, quando se trata de clássicos, tem de contemplar que os dois tenham os mesmos dias de preparação. Um clássico representa muito. Não gosto disso. Os jogadores foram bem. Estivemos 2 vezes em vantagem. Ficamos alguns minutos com um homem a mais, quando se jogou pouco. Mas num clássico tem de chegar os 2 times com os mesmos dias de preparação. Somos o São Paulo, não podemos permitir. Isso é para quem organiza. Um jogo normal, tudo bem, mas num clássico não. Depois damos a cara para o nosso torcedor, o jogo representa muito. É um tipo de vantagem que não acho justa, desabafou. Dito isso, quero felicitar meus jogadores. Viemos como visitantes, ficamos 2 vezes à frente do placar, com chances claras, é valorizar o ponto. Mas podíamos ter levado os 3 claramente. O Corinthians teve Caetano expulso aos 30 minutos do segundo tempo. O tricolor então teve um homem a mais por cerca de 20 minutos. Mas o técnico disse entender que houve pouco jogo na reta final por conta das substituições e por decisões da arbitragem. Não se jogou mais, tiveram alguns lesionados. O árbitro manejando as situações, é difícil aproveitar o homem a mais. Tivemos situações como a do Michel Araújo. E era preciso ter cabeça fria, numa bola parada eles podiam ter a oportunidade. Tivemos 2 jogos fora, contra Inter e Corinthians, e a equipe se fez presente, analisou. O técnico falou sobre a presença de Thiago Mendes no estádio. O jogador, que na véspera visitou o CT da Barra Funda e manifestou o desejo de voltar ao São Paulo, pode em breve ser reforço tricolor. Falei com Thiago Mendes. É um jogador que pode nos aportar ao plantel. Não é um plantel muito grande. Sofremos a lesão do Pablo Maia, conseguimos repor com o rendimento alto de Alisson, de Luiz Gustavo, com Galopo ou Bobadilla. Seria para incorporar um jogador na zona média, que é muito importante no esquema de jogo. Tomara que dê certo, disse o treinador. Perguntado se ele vê esse time com chance de brigar por títulos, Zubeldia demonstrou otimismo. Passo a passo, jogo a jogo. O futebol brasileiro é muito competitivo, tem calendário apertado. Ontem o Bragantino ganhou com um homem a menos, hoje o Flamengo empatou com um grande rival, Atlético, o Fortaleza estava para o Cuiabá, o Internacional perdeu para o Vitória. Todos perdem pontos. Creio que à medida que avançamos com esse ritmo de jogo, com concentração e intensidade, podemos chamar muitos pontos para quem sabe no mês de outubro, se estivermos bem na tabela, pensar nisso. Que a gente siga crescendo e que as incorporações, mesmo que não sejam muitas, sejam de qualidade, disse ele, abrindo chance para a chegada de reforços.